Olá, meus amores, tudo bem com vocês, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Império Persa, né? O que é o Império Persa, quem são os persas, quais são as suas principais características, o que é que eles faziam, como é que eles eram governados, é isso que nós vamos ver. Bom, gente, então os persas, né, eles se estabeleceram por volta de 2000 a.C. na região do Golfo Pérsico, tá? E aí essa região ficou conhecida depois como Pérsia. Apesar de lá ser uma região muito seca, os persas eles aproveitavam ao máximo as áreas que eram possível plantar, e aí eles acabaram cultivando hortaliças, cultivando trigo, a cevada, né? E também criavam animais, né? Vários animais como, por exemplo, bois, carneiros, cabras, tá? A princípio, eles eram nômades, né? Mas depois de 2000 anos antes de Cristo, eles se estabeleceram naquela região e mais ou menos na mesma época se estabeleceram também outros povos e seus vizinhos chamados Medos. E aí os Medos, eles eram um grupo bem organizado, tinham um exército forte, tinham batalhões, cavalheiros, arqueiros. Então, em termos de exército, eles eram muito fortes. E aí eles dominaram o povo persa por mais ou menos 1500 anos, né? E aí, além dos persas eles terem que dever obediência a esses povos, né? Eles também tinham que pagar bastante tributos, né? Ou seja, pagar impostos bem pesados. O que é que os persas vão fazer, né? Quando o rei Ciro ele sobe ao poder, o que é que ele faz? Ele consegue libertar o povo persa do domínio dos medos, tá? Então, ele também Ciro vai unificar o reino e vai iniciar uma série de conquistas, né? E aí o que é que nós temos? Nós temos aí o iniciozinho do Império Persa. Por quê? O que é o império? A gente sempre fala sobre a diferença entre um reino, um império, uma monarquia. O que é que quer dizer? Um império, ele se caracteriza, né? Assim, a principal marca dele é a conquista de outros povos. Então, por exemplo, eu posso ser uma rainha de um povo e não ter outros povos sobre o meu domínio, porque se eu passo a ter outros povos sobre o meu domínio, aí isso vai demonstrar um império. Então, um império é quando um rei, né? Um rei, ele vai ter sob o seu controle mais de um povo, o seu povo e o povo que ele conquista. E aí, Dario I, que é neto de Ciro, né, vai começar a aumentar essas conquistas que foi iniciada no tempo do seu avô, tá? E aí os persas, né, nesse período, que já, desde Ciro, que já tinha começado a conseguir um monte de conquista, vai ter umas conquistas ainda maiores, né? Isso por quê, né? Quais são as medidas que Dario vai tomar? Uma coisa que os persas vão fazer é criar uma rede de estradas. Por que que é tão importante as estradas para esse reino? Porque essas estradas vai possibilitar a ida das pessoas, né? O vínculo no império, já que o império é tão grande, ele vai mais ou menos do Egito até a Índia. E aí, essas redes de estrada vai facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias. Além disso, também vai tornar a cobrança de impostos ainda mais eficiente, né? Por quê? O povo persa, o território persa é organizado em províncias, né? Vai ser repartido em províncias, né? Que são províncias, professoras? É tipo assim, povoados, vilas, que vão ter um chefe lá, uma pessoa que vai ser responsável por administrar aquela província, por recolher os impostos daquele povo ali que está sendo dominado, e esses impostos vão ser levados para o rei, né, para o imperador. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Outra coisa que vai ser muito importante para que o Império Persa cresça e fique muito mais forte é, por exemplo, o fato deles criarem uma moeda única.
Então, eles vão criar o dárico, né, que vai ser uma moeda que vai circular em todo o império. Então, não importa, no iniciozinho do império ou lá atrás, num lugar muito distante, vai ser o dárico que vai circular. Isso vai facilitar muito, né, o comércio aí dentro do Império Persa, tá? Outra coisa também que os persas vão desenvolver de maneira muito habilidosa vai ser o correio, né? Eles vão criar, por exemplo, uma espécie de correio que a princípio vai ser por via do cavalo, mas que vai facilitar a mensagem entre o imperador e aqueles chefes de províncias, né, das províncias. Essa conversa, essa condição vai ficar mais fácil para que o imperador venha administrar o Império Persa, né? Para que o imperador venha saber do que se passa, quais são as necessidades que o povo tem, o que é que o povo necessita, enfim. Gente, outra coisa que é muito característica do povo persa é a mistura de culturas. Por que que eles são um povo tão misturado? Eles são misturados porque uma das coisas que os imperadores persas vão tentar fazer é manter o respeito, né? Permitir que os povos conquistados vivam suas tradições culturais. Então, por exemplo, se aquele povo, eles praticam aquele tipo de escultura, eles deixam. Eles falam aquele tipo de língua, eles permitem que eles continuem falando. E aí, isso vai fazer com que o povo persa, ele vá absorver muitas dessas características que são dos povos conquistados. E aí, isso vai ser possível ser visto na arte, na arquitetura, nos elementos religiosos, enfim, nas questões dos mitos que eles vão aprender na educação. Então, esse respeito, por que que o imperador permitia que os povos praticassem a sua cultura? Porque ele acreditava que, deixando o povo viver mais ou menos do mesmo jeito que eles viviam, isso ia diminuir a possibilidade de rebeliões, né? Então, o povo não ia ficar tão chateado, tão insatisfeito com o imperador, e aí isso faria com que eles mantivessem o domínio desses povos dominados, tá certo? Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre as questões religiosas do povo persa, né? A gente vai tentar discutir um pouquinho como é que o povo via a religião, como era que eles pensavam esses elementos, tá? Então, a gente vai falar sobre o zoroastrismo, né? Que era a religião, o princípio religioso praticado pelos persas, né? Eles tinham a crença de que o mundo havia sido criado por um Deus Supremo. E esse Deus Supremo tinha um irmão, né? E esse irmão era mau. Então, eles pensavam a religião muito próxima do que o cristianismo pensa também, né? Que é o que a gente chama de bem e mal, né? No cristianismo, nós vemos, por exemplo, é pregado a ideia de que existe o bem, né? Que é do lado de Deus, do Deus Supremo, existe o mal, que é do lado, né? De quem se rebelou contra Deus. Tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. E até a próxima, se Deus quiser.